Olá, saudações a todos. Eu me chamo Isabel Marques e é uma honra estar com vocês aqui participando do terceiro Congresso Nacional de Pesquisa, Estratégias e Recursos Educacionais. Eu trago a vocês a abordagem da seguinte temática: a exploração de alguns conceitos e de práticas associadas à Educação 4.0, destacando a importância da adaptação curricular e do desenvolvimento de habilidades do século XXI. Os participantes vão ter a oportunidade de refletir sobre tudo o que será tratado aqui. A nossa participação terá, em média, um tempo aproximado de 40 a 45 minutos. E vamos iniciar essa conversa aqui com vocês, esse compartilhamento de experiências. Eu recentemente terminei um doutorado onde eu abordei a educação 4.0, mas eu trazia junto a essa abordagem uma categoria nova chamada de fugitivos digitais. Trazia inclusive que era um desafio, a prática docente em face do abismo tecnológico da instituição a qual eu estou vinculada. Eu trabalho no Instituto Federal do Maranhão, no campus de São José de Ribamar. E lá, junto aos meus pares, eu percebi que havia esse abismo tecnológico. Por quê? Porque ou nós temos a classificação dos nativos digitais, ou nós temos a classificação dos imigrantes. Os nativos, na sua maioria, são os nossos alunos. Os imigrantes digitais, eu ainda tenho um colega ou outro da década de 90, dos anos 2000, que já desempenham essa atividade docente. Mas eu tenho muitos fugitivos digitais. E isso compromete o processo de ensino e aprendizagem desse aluno. Bom, o meu trabalho, como eu trato com vocês, ele aborda e enfatiza que a tecnologia faz parte da realidade da sociedade já há bastante tempo. No primeiro instante, garantindo a própria sobrevivência do ser humano e em seguida como componente reformador de contextos existentes e da interação com a sociedade. Nesse processo, é possível a construção de uma proposta de formação continuada para os professores do Instituto Federal. Eu aqui trago esse recorte, mas é claro que essa nova categoria, que é a categoria dos fugitivos digitais, ela alcança um maior número de envolvidos nesse processo do ensino e da aprendizagem. Por quê? Porque nós temos dois principais protagonistas nesse processo. Nós temos um professor e nós temos o nosso aluno. O nosso aluno, por via natural, até de um ponto de vista cronológico, ele já nasceu ali com toda empatia e com toda intimidade à tecnologia. Nós, professores, na sua maioria, até também por uma questão cronológica, nós temos feito um esforço maior para alcançar esse desenvolvimento, para alcançar esse conhecimento. O meu contexto e a relevância do meu estudo, ela aborda que a chegada das tecnologias digitais vem alterando diversos contextos, entre os quais o ambiente escolar. Todavia, neste cenário, o meio escolar continua sendo desafiador para muitos professores na relação com os alunos nativos digitais. Diante da reflexão, atentem à reflexão. A pesquisa justifica-se pela necessidade de investigar a suposta rejeição ou até mesmo a recusa do uso dessas tecnologias digitais nos meios educacionais pelos professores. Nós podemos ainda, eu consigo ainda presenciar alguns professores que entram lá, nada contra,
mas isso limita muito esse processo de aprendizagem. Mas alguns professores que ainda entram com seu estudo dirigido apenas, ou ainda, por mais que tenham o conhecimento, por mais que tenham a capacidade de dialogar, mas ainda entram com uma aula apenas dialogada, algo que seja discursivo, e isso deixa muito aquém a expectativa que aquele aluno cria para aquela aula. Por isso a necessidade dos professores não necessariamente serem enquadrados como fugitivos digitais, mas reconhecerem que necessitam fazer esse ajuste, essa melhoria, esse alcance, essa formação, esse aprimoramento, para que a sua atividade docente não seja comprometida. E aí, dando continuidade, como eu já havia falado antes, esse comprometimento, ele compromete o alcance e a conexão com os estudantes e face, inclusive, ao uso das metodologias ativas, né? Que agora, não só agora, já vem de algum tempo para cá, as metodologias ativas vêm sendo empregadas. Agora, na realidade do nosso país, do Brasil, é recente, mas se nós formos falar, por exemplo, de Portugal, e eu não sei se vocês já ouviram falar da Escola da Ponte, a Escola da Ponte utiliza metodologias ativas desde 1976. Então, por isso que há uma necessidade gigantesca de nós estarmos sempre nos atualizando. Muitos professores parecem insistir em utilizar os métodos tradicionais de ensino, dada a dificuldade em lidar com instrumentos tecnológicos. E essa recusa ou negação na adoção do digital é precisamente referenciada na minha pesquisa como fugitivo digital, como eu já havia mencionado antes, denominado no essencial a resistência do professor ao uso e à exploração desses meios, nos processos de ensino e aprendizagem, do quais também nós somos protagonistas junto aos alunos. Um outro aspecto dessa pesquisa consiste em analisar o avanço do digital e os elementos que constituem essas metodologias, que podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, desenvolver habilidades e competências na conclusão do trabalho docente, no que se refere à tecnologia de informação e comunicação, auxiliando no desenvolvimento de aprendizagens correspondentes no cenário digital. Para fins práticos, pretende-se viabilizar uma proposta de formação continuada para professores que são caracterizados, que estão ali encaixados nessa categoria de fugitivos digitais, a fim de incorporar a prontidão digital à sua prática de sala de aula. Então, como eu havia falado, a questão da formação continuada para professores caracterizados fugitivos digitais pode impactar o desenvolvimento de competências na incorporação digital. Na incorporação, mais do que digital, mas da prontidão digital, de estar plenamente preparado para enfrentar esses novos desafios que se dão dentro de sala de aula. A gente pode alcançar, inclusive, objetivos como perceber a necessidade da formação continuada para o desenvolvimento de competências, a incorporação da prontidão digital nos processos de ensino e aprendizagem, com base no perfil do professor, que é denominado fugitivo digital. Nós podemos alcançar a identificação de desafios que serão enfrentados pela docência quanto ao uso da tecnologia de informação e comunicação no contexto educativo, analisar potencialidades do uso pedagógico das tecnologias da educação associadas à tecnologia de informação e comunicação. Podemos detectar experiências sobre a formação continuada do professor no contexto da incorporação da prontidão digital nos processos de ensino e aprendizagem.
observar que os desafios enfrentados por esses professores de inserir essas novas tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem é que fará com que eles se tornem protagonistas desse processo. Por quê? Porque o professor, ele precisa entender que ele não é o fim, mas ele é o meio. Ele é quem vai conduzir o aluno nesse processo do conhecimento, da construção do conhecimento. Apresentar para vocês que o estudo produzido por mim, ele vai elencar conceitos, objetivos gerais e específicos, a razão da investigação, por que essa investigação ela foi definida, a justificação da importância do tema, o objetivo, a estrutura do relatório dessa investigação. Isso tudo vem credibilizar a categoria encontrada por mim, criada por mim, chamada de fugitivos digitais. Os conceitos pertinentes ao objeto de estudo tendo em vista a compreensão quanto às habilidades e competências para o uso da tecnologia na educação. E neste sentido, situa a contemporaneidade da tecnologia de informação e comunicação, entendidas como ferramentas que favorecem o processo de ensino e aprendizagem. A tecnologia educacional ela é contextualizada como inovação de práticas docentes, para que se rompa com a centralidade no professor, que, por exemplo, anota em lousa ou pede aos alunos a reprodução de aulas em cadernos. Isso não é que se desmereça o processo de ensino, mas nós temos que entrar no entendimento que já se torna essas práticas, elas já são obsoletas. Outras práticas como a expressão do rosto de forma expositiva, orientada para a transmissão de conhecimento, onde a gente pode lançar mão, né, da tecnologia e fazer com que essa aula seja acompanhada, seja vivenciada pelo aluno no seu processo. O aluno ele consegue construir esse conhecimento porque ele vai vivenciar esse processo de construção. E aí não só ele adquire o conhecimento, como ele consegue resguardar isso. E não vai cair no esquecimento. Ele sempre vai trazer essa memória do conhecimento aprendido, absorvido. Por quê? Porque ele foi construído. E hoje nós estamos numa era onde esses meios digitais nos possibilitam trazer essa forma de construção, proporcionando essa experiência única para o aluno e realmente a sensação de dever cumprido por parte do professor. Nesse sentido, enfatiza-se a tecnologia como elemento facilitador, como objeto de ensino, exigindo a entrada dos recursos em sala de aula. Portanto, situa como processo desafiador, porque não é fácil. Não é fácil você romper paradigma. Para muitos dos nossos colegas, não é fácil você entender que precisa buscar um novo conhecimento, de se colocar para não só vivenciar, como atravessar esse processo, necessitando de mais criatividade, inovação e principalmente mais adequação nas mudanças dos espaços institucionais de ensino, gerando dessa forma interação entre professor e aluno. A gente tem até agora, recentemente, a questão da pandemia, onde foi necessário gerar essa conexão, né, com o uso das tecnologias digitais entre o professor e o aluno. Tratou-se da competência para fluência digital, afirmando que a utilização das tecnologias digitais implicam aprender conteúdo e procedimentos, sem esquecer da aprendizagem atitudinal, ou seja, sem esquecer
da atitude, do comportamento, do posicionamento do professor em sala de aula, porque você termina refletindo essa atitude, essa posição, esse comprometimento ao seu aluno. E o que a gente ganha em troca? A gente ganha a certeza que o nosso aluno vai estar modelando o melhor. Por quê? Porque nós nos preparamos para essa prontidão digital. Para tanto, discutiram-se desafios presentes no ambiente escolar, pois a aprendizagem é um fenômeno completo, que somente é potencializada quando a informação é transformada em conhecimento, tendo em vista que um aprendizado sempre será recuperado na ação sobre objetos estudados por meio das interações sociais. O planejamento e o desafio de inserir a tecnologia da informação e da comunicação é situado no período pós-papel, onde ocorre de modo revolucionário de ler e escrever em relação ao contexto histórico anterior. Situa a utilização de leitores eletrônicos que estabelecem uma nova conexão com os leitores da atualidade. Tais fatores confrontam os professores quando agem igualmente como fugitivos digitais. Termo a ser melhor compreendido, pois nós precisamos ter a humildade de perceber que muitos dos conhecimentos que são lançados precisa se haver ali um comprometimento nesse processo de aprender, de aprendizagem desse novo conhecimento. Trata-se também do conceito de educação 4.0, esta que assume um compromisso com a participação ativa dos alunos por meio do uso das ferramentas tecnológicas, estando diretamente relacionada ao uso da internet e dos smartphones pelos aprendizes, em maior medida até pelos professores. Ainda, eu trago para vocês a proposição da existência de professores de fugitivos digitais, sendo já confrontado com a existência dos alunos que são nativos digitais. Assim, esses estudantes estão inseridos no mundo tecnológico devido ao hábito cotidiano da busca de informação online. Então, o professor ele precisa passar por esse processo de não só de aprendizagem, mas como de adaptação também. Entretanto, o cenário escolar ainda persiste na utilização do papel como fonte de conhecimento ou de anotações de aula. Deixa claro que é necessário construir habilidades e competências para a mudança da estrutura pedagógica por meio da inserção rotineira das tecnologias digitais. É claro que vocês podem, considerar falso ou verdadeiro a existência de professores digitais. E tá tudo ok, porque isso vai ser confrontado com a existência dos alunos que são nativos digitais. Então, pautado nesses alunos que são nativos digitais, é que você consegue realmente validar a existência dos professores que estão dentro dessa categoria de fugitivos digitais. E sim, nós temos professores que são fugitivos digitais. Esses estudantes estão inseridos no mundo tecnológico devido ao hábito cotidiano da busca da informação online. Eles, a todo instante, a todo momento, por todo o tempo, eles sempre estão em busca de informação de forma online. Entretanto, o cenário escolar ainda persiste. O cenário escolar ainda traz o uso do papel como fonte de conhecimento, as anotações que são dadas em sala de aula. Eu relembro, eu aqui vou abrir um parêntese, quando eu fiz a minha graduação, não vou citar nomes por uma questão de ética, porque ele segue sendo docente, mas eu tinha um professor que ele fazia com que nós anotássemos cada vírgula. E na hora de fazermos a avaliação, de realizar a chamada prova, tinha que estar ali, como se fosse o ditado ali que ele tinha escrito. E se faltasse uma vírgula ou uma colocação não tivesse dentro do que foi escrito,
Não é do que foi concluído, é dentro do que foi escrito. Ele já não considerava a questão. Então eu poderia sim, hoje, caracterizar esse meu professor como um fugitivo digital facilmente. Nós deixamos claro que é necessário construir habilidades e competências para a mudança da estrutura pedagógica por meio da inserção rotineira das tecnologias digitais. Na abordagem seguinte, eu vou trazer para vocês que o exercício do magistério, ele está destacado no aperfeiçoamento do fazer pedagógico constante. É por isso que esse uso de tecnologia, ele tem que ser rotineiro, porque já é uma rotina, já é uma prática do dia a dia. No requisito ofício de professor, existe um posicionamento político de domínio de uma cultura geral e noções de gerenciamento e programa curricular. A relação didático-pedagógica implica na identidade do professor, configurando-se como um pesquisador da própria prática, tendo em vista a necessidade de aperfeiçoar, implementar e conhecer para o domínio de saberes de conteúdo, de procedimentos e de atitude. A discussão sobre a formação continuada do professor, ela está relacionada à execução das atividades docentes com a tecnologia digital, em sala de aula, no sentido de saber manejar a aula para alunos que são nativos digitais. Ainda nesse sentido, defende que não basta a qualificação do professor, mas também é preciso que ele tenha acesso aos recursos tecnológicos na escola, que aí já é uma outra discussão. Professora, basta apenas o professor ser qualificado? Não, a escola precisa apresentar e fazer essa entrega de estrutura adequada e suficiente para que o professor possa ali estar exercendo essa nova habilidade. A rejeição e a recusa de uso de tecnologias em sala de aula situa o professor como um aprendiz. Enquanto ele rejeitar, enquanto ele não fizer o uso, nós vamos ali caracterizar o professor como um aprendiz que precisa assimilar conteúdo, tendo em vista o ensino curricular. Assim, se defende que o professor usuário, enquanto consumidor de artefatos tecnológicos, a exemplo de um smartphone e de serviços da internet para uso de rede social, destaca-se no multiuso atual e se faz de um aparelho celular. Mas esquece de fazer desse uso uma ferramenta de ensino para compor o seu processo de ensino e alcançar a aprendizagem desse nosso aluno. As tecnologias em sala de aula é inserido no contexto da sociedade em rede, em que expande a capacidade de comunicação por meio das tecnologias de informação e comunicação. A chamada interatividade exige cada vez mais pontualmente uma maior conexão com o mundo tecnológico, sendo primordial a autonomia e o protagonismo docente, para que o ambiente de fato ele seja educativo, facilitando a aprendizagem dos alunos numa resposta à conclusão didática do professor. A relação da usabilidade da tecnologia pelo professor está diretamente relacionada às práticas cotidianas em sala de aula. Deste modo, de fazer o planejamento didático, selecionando e operacionalizando diferentes tipos de recursos tecnológicos disponíveis. Portanto, precisa superar os obstáculos para o uso das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC, em sala de aula, por meio da gestão de recursos materiais e humanos, com destaque às metodologias ativas compartilhadas entre os professores e alunos, sem deixar de reconhecer o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem. Por isso, deve agir como facilitador do processo de ensino, traduzindo os conteúdos em aprendizagem significativa. Isso que é o grande.
pulo. É você conseguir traduzir, é você conseguir conduzir esse conteúdo e transformar esse conteúdo em aprendizagem significativa para o aluno. Sobre a interação do professor e aluno, através da conexão digital com base em estratégias de metodologias ativas para a reformulação do modo de ensinar, adaptando linguagens e abordagens integradoras. Nesse caso, a gente precisa entender que o saber ensinar é situado como alternativa por meio do uso das metodologias ativas, dando estímulo à aprendizagem cognitiva e habilidades inerentes a cada aplicação do conhecimento. Tais aspectos que operacionalizam a mudança de paradigma de ensino em oposição aos métodos de ensino tradicional, que mostram-se inconsistentes, exigindo um amplo aprimoramento dos projetos educacionais. A discussão sobre estilos de aprendizagens relacionadas às características individuais dão elementos para a reflexão quanto ao processo de ensino e aprendizagem mediado pelo uso da tecnologia de informação e comunicação. Abordar que o docente, as tecnologias digitais, trazendo para ele uma perspectiva de mundo do trabalho, com destaque à profissão do professor. E neste sentido, o conceito de aprender a aprender foi relacionado com a competência de saber ensinar, gerando aprendizagens em bases eletrônicas, comunicação em áudio, imagens e movimentos, e por isso, evocando a condição do professor para a era do digital, devendo assumir uma postura mais dinâmica na condução da didática do ensino e do conteúdo através das atividades mais práticas. O professor precisa ter esse letramento digital, essa alfabetização, essa acepção desse mundo digital. É uma relação possível quando se permite lançar para a ruptura de velhos hábitos e avançar para um comportamento pautado, mais resignado e tão passivo. O tempo presente impõe novos desafios e o professor, que também está em permanente estado de aprendiz, precisa estar mais ativo para o planejamento, para a avaliação, organização da tarefa constituída do ato de ensinar no mundo moderno, atravessado pelas tecnologias. Quando eu trato de letramento digital, eu digo que a noção de ir além do termo, pois implica em contextos políticos, históricos e socioculturais. Nós sabemos que isso se faz muito presente em qualquer processo de mudança, em qualquer quebra de paradigma. Por outro lado, o termo recebe dois destaques: o letrado digital, que concentra habilidades de aprender uma nova linguagem, e o outro, que coloca o letrado digital como alguém que sofre influência dos aspectos sociais e culturais, já que incluem dominar múltiplas ações, a exemplo de ler, escrever, comunicar e se informar. Ainda apresentamos elementos pertinentes à proposta do modelo, onde esse modelo de prontidão digital que precisa ser alcançado, porque a partir do modelo de prontidão digital, uma vez alcançado, nós temos a garantia de ter desenvolvido as habilidades tão necessárias à formação docente, dando continuidade às necessárias articulações de ação docente decorrente da prática pedagógica com o uso da tecnologia em sala de aula. Contudo, o ponto mais delicado da análise recai sobre a ressignificação da aprendizagem dos professores, permeado pela transição do analógico para o digital. É importante que eu diga também que a lógica da formação profissional pode ser plenamente alcançada ao compreender que a teoria dialoga com a prática. Portanto, a proposta de modelo de formação apresenta nos seus conteúdos formativos a necessidade de aprender fazendo, agindo sobre o conhecimento, tido como procedimento, tido como atitude.
Ainda digo que as competências profissionais para o uso da tecnologia digital em sala de aula consistem, em um conjunto de saberes teórico, prático, experimentado em dispositivos digitais, a exemplo de tablet, notebook e smartphone. Isso requer uma mudança de paradigma de um aprendiz adulto, o professor, cujos saberes estão consolidados em concepção de ensino, traduzido por vezes em comportamentos profissionais resistentes à inovação, no contexto de sala de aula, regular que pode circunstanciar-se pela idade cronológica, biológica, psicológica e funcional, como características possíveis para explicar a complexidade da mudança comportamental do adulto em aprender coisas novas. Sabemos que a formação continuada é situada como estratégia de ensino para romper com a resistência do professor fugitivo digital, estando diretamente relacionado ao favorecimento de trocas didáticas entre professores durante o processo de instrução para o uso das tecnologias digitais na sala de aula. Em grande medida, defende-se a tomada de consciência pelo professor da urgência de incorporação da tecnologia digital nas práticas docentes. Eu ainda trago para vocês que conteúdos autoinstrucionais, como estratégia de formar docentes durante a formação continuada em serviço para que atue como práticas para que atue de forma prática e reflexiva, a partir das práticas como elemento de análise dos seus efeitos, tendo em vista que eles próprios reproduzirão estratégias inovadoras para ensinar. Nesse contexto, tudo isso que foi abordado, situam-se várias indagações que percorrem o ato de ensinar, de fazer-se comprometido com a prontidão digital, concebida pelo desejo de querer, pela inclinação à mudança de comportamento do professor de forma contínua, a partir das perspectivas de treinamento, de ensino, de educação aberto para caminhos diversificadamente inovadores. A caracterização do professor quanto à utilização da tecnologia em sala de aula foi realizado, foi constatado a existência desses professores. E isso trouxe o quê? Trouxe resultados que mostraram úteis para analisar a necessidade da formação continuada desse professor de uma maneira eficiente, com ferramentas que facilitem a prática do cotidiano do professor, caracterizado fugitivo digital, interpelado pelo fazer no virtual, onde entram em cena as variadas formas de conjugação do tempo, espaço e recursos didáticos. Então aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês, professores e ou educadores. Você é fugitivo digital ou está aberto a buscar esse novo conhecimento através do letramento digital? Eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham um bom evento.